Desde a sua fundação em 753 a.C. até seu declínio no V século, o Império Romano foi conhecido pelo seu poder militar, sua engenhosidade arquitetônica e, infelizmente, por sua crueldade inigualável. Durante esse período, as leis romanas eram rigorosamente aplicadas e, para aqueles que ousavam desafiar o sistema, a punição era implacável. De flagelações públicas a crucificações horrendas, os romanos não tinham limites quando se tratava de impor sua vontade e manter a ordem. Neste vídeo, você verá as 5 piores e mais cruéis punições da Roma Antiga, que te farão se arrepiar. Esse é o Enigmatopia. Número 1. Empalamento. Embora o empalamento não seja exclusivo do Império Romano, já que ele surgiu como uma forma de punição associada principalmente a culturas antigas do Oriente Médio e do leste europeu, como persas, assírios e grupos bárbaros, ele também foi utilizado por Roma. Consistia em empalar a vítima através dos órgãos genitais com uma estaca afiada. Essa prática cruel era destinada a ser uma punição extrema para crimes graves ou para intimidar inimigos. Número 2. Devoramento por animais selvagens. Quem nunca ouviu falar do famoso Coliseu Romano? O Coliseu era um símbolo da grandiosidade e poder do Império Romano, sendo usado principalmente para eventos públicos, como jogos de gladiadores, caçadas a animais selvagens, batalhas navais encenadas e, claro, execuções públicas. Esses eventos atraíam uma grande quantidade de espectadores, e o Coliseu tinha a capacidade de acomodar até 50.000 pessoas. Embora os combates de gladiadores fossem considerados espetáculos para o entretenimento, eles também eram uma forma brutal de punição. Escravos, criminosos e prisioneiros de guerra eram forçados a lutar até a morte nas arenas. Durante o período inicial do cristianismo, a Igreja primitiva enfrentou diversas perseguições por parte das autoridades romanas, especificamente durante o I século. Muitos foram jogados na arena para serem devorados e dilacerados por animais famintos, como tigres e leões, diante de uma multidão sedenta de sangue. Número 3. Flagelação. As flagelações eram uma forma de punição comum no Império Romano. Elas envolviam o ato de chicotear ou açoitar o corpo de uma pessoa como forma de castigo ou disciplina. As flagelações podiam ser aplicadas tanto a escravos quanto a criminosos, embora a severidade e as circunstâncias variassem. As flagelações eram realizadas utilizando um instrumento chamado flagrum ou flagellum, que consistia em uma vara ou cabo com várias tiras de couro ou corda, nas quais eram amarrados pedaços de metal ou ossos. O número de golpes variava, dependendo da gravidade do delito cometido e do julgamento do executor. Normalmente, as flagelações ocorriam publicamente, como forma de humilhação adicional para o condenado e como exemplo para os espectadores. Eram comuns em contextos militares, como punição para soldados que cometiam faltas disciplinares. As flagelações podiam ser extremamente dolorosas e causar ferimentos graves. Em alguns casos, a punição poderia ser tão severa que a pessoa chicoteada chegava à beira da morte. No entanto, a intenção principal era infligir dor e constrangimento. Número 4. Fogueira. As mortes por fogueira ocorreram durante períodos de perseguições religiosas e políticas. Essa forma de punição era conhecida como morte na fogueira ou execução na fogueira, dependendo do contexto histórico e cultural. Quando alguém era condenado à morte por fogueira, a pessoa era amarrada a um poste ou estaca em um local designado, geralmente em público. Em seguida, era acesa uma pilha de madeira e outros materiais inflamáveis ao redor da pessoa. A morte por fogueira era extremamente dolorosa, e a vítima condenada sofria queimaduras graves e agonizantes. Dependendo das circunstâncias e do contexto, a morte podia ocorrer por asfixia devido à inalação da fumaça tóxica, choque térmico ou queimaduras graves. Além de ser uma forma de execução, as mortes por fogueira também eram utilizadas como uma forma de intimidação e controle social. Aqueles que eram condenados à morte por fogueira frequentemente eram considerados ameaças à ordem estabelecida, seja por suas crenças religiosas, atividades políticas ou qualquer outro motivo que fosse considerado uma ameaça ao governo romano. E número 5. Crucificação. A crucificação era uma das formas mais brutais de punição dos romanos e a mais cruel de infligir sofrimento ao condenado.
A crucificação envolvia a fixação do indivíduo a uma cruz de madeira ou estaca vertical. Os métodos exatos de crucificação variavam, mas geralmente envolviam a fixação das mãos e pulsos a braços horizontais da cruz, enquanto os pés eram pregados ou amarrados ao poste vertical. O objetivo da crucificação era prolongar a agonia do condenado. A posição na cruz colocava uma tensão intensa nos braços, pernas e outras partes do corpo, causando dores excruciantes. A pessoa crucificada enfrentava dificuldades respiratórias, pois o peso do corpo pendurado nos braços comprimia o tórax e dificultava a respiração. A crucificação era realizada em locais públicos, como estradas ou colinas, onde as pessoas podiam ver os condenados em exposição. A intenção era servir como um aviso e exemplo para outros, desencorajando a prática de crimes ou revoltas contra o Império Romano. Os condenados à crucificação eram frequentemente deixados pendurados na cruz por longos períodos, muitas vezes sofrendo exposição ao sol, calor, frio e predadores. A morte geralmente ocorria devido à exaustão, asfixia, desidratação, infecções ou a combinação desses fatores. Essa prática também era realizada por outros impérios e civilizações antigas. A crucificação de Jesus Cristo foi e continuará sendo o exemplo mais famoso de crucificação no contexto religioso e histórico. Curtiu esse vídeo? Quer nos ajudar a continuar esse canal? Nos ajude curtindo, compartilhando esse vídeo com um amigo e se inscrevendo neste canal. Te vejo no próximo, tchau!